partir da minha chegada, a partir de Rádio Globo, a partir de Rádio Bandeirantes, especialmente, eu transmiti muitos esportes. Não era só futebol, teve basquete, teve vôlei, teve... E Fórmula 1, desde eu fazia Fórmula 1, eu tive a sorte de acompanhar a Fórmula 1 quando não tinha computador na Fórmula 1. Eu peguei o último ano disso. Era tudo no mapinha, na mão. O Cardão fazia mapas, tudo. E quando alguém errava esse mapa no meio do caminho, você podia jogar a transmissão fora. É isso aí. Porque não, tudo errado, aí errava tudo. Aí, o Cardão fazia mapas mesmo com o computador, eu me lembro. Porque era a tradição fazer mapa, entrou o computador, continuou fazendo mapa durante um período, até depois falou assim, gente, não precisa mais desse mapa, o computador dá conta, é melhor que a gente. Mas até então era aquele mapinha. E quando não tinha o computador, era aquele mapa. E o mapa era a alma da transmissão. Você tinha que ler aquele mapa. É isso aí. Se chegasse em determinado momento, a corrida ficasse um pouquinho confusa no visual, que poderia acontecer, se errasse no mapa, joga tudo fora, pega o avião, vai embora que acabou. Mas, então eu convivi isso daí. E era bacana. E sobre isso, a gente tinha o computador veio para a Fórmula 1 e ele trouxe uma infinidade de benefícios, evidentemente, e tal. Pra você ter uma ideia, antigamente, a medição do tempo para fazer o grid de largada era na mão. Então, todo mundo que marcava, nunca nenhum cronômetro estava igual ao outro. A equipe marcava, o outro marcava, o torcedor, etc. Tá, todo mundo com um cronômetrozinho na mão. E tinha um oficial, era aquele que valia. Depois, com a chegada do computador, ficou desse jeito e acabou, e não tem mais como. Mas a gente ia para a pista para ver os caras guiarem, para medir, para ficar. Então a gente aprendia a diferenciar quem guiava bem, não só quem ganhava. Com o advento do computador, a sala de imprensa cresceu, a pista esvaziou. Você vai para a sala de imprensa, vê o treino, vê os números, e você faz o seu relatório, a sua transmissão, o seu enfim, você conta como está a Fórmula 1 através dos números que chegam para você prontos. Às vezes você nem vê o treino, muito, você nem vê. Uma vez ou outra você vai lá ver, mas não precisa. E antigamente precisava. Mas, enfim, só um detalhe. Mas eu fiz Fórmula 1 durante muito tempo, comecei em 80, e junto com o Nilson, fiz algumas viagens aí para acompanhar algumas corridas. O que eu falo, o que eu falo pro Caio é que a Fórmula 1 para nós, o Oscar fez muito tempo, o Éder Luiz fez muito tempo junto comigo também. A Fórmula 1 para nós, essa coisa da evolução cultural, da evolução profissional, imagina, ela passa a ser inevitável, porque a cada semana você está em uma parte do planeta, convivendo com jornalistas do mundo inteiro a cada 15 dias. Quer dizer, só não aproveita que não quer. Então, hoje não tem mais isso. Hoje a maioria agora, em razão da evolução tecnológica, tudo é feito praticamente de estúdio. Sim. Né? Então, mudou muita coisa. Acho que isso aí é ruim para o jornalista. Existe um crescimento muito grande do jornalista viajando, convivendo com povos diferentes, com culturas diferentes. É um negócio espetacular. Com certeza. E o Oscar pegou... Nós pegamos o filé mignon, né, Oscar? Com Senna, com Piquet, quer dizer, com feras mesmo, né? O Ayrton Senna era uma máquina de guiar, gente. Tá louco. Era mesmo. Era mesmo. E todo mundo que convive ou conviveu com o Ayrton Senna em algum momento tem uma declaração igual, né? Esse cara era espetacular. Esse cara é difícil, fora da... Não, assim, fora da pista, digo profissionalmente. A gente tinha uma produtora em São Paulo que se chamava TVN. E a TVN fez um contrato comercial com o Banco Nacional, na época que o Ayrton Senna pilotava aí, encantava o mundo, estava voando. E surgiu um trabalho para a TVN fazer, que era uma entrevista para o Ayrton Senna, que seria apresentado numa convenção do Banco Nacional, alguma coisa assim. Por isso ele aceitou ir lá na TVN e dar uma entrevista de meia hora, mais ou menos. E a TVN, com toda a aparelhagem lá de televisão, ia filmar, etc., tal, ia fazer o trabalho para o Banco Nacional. E o Ayrton foi para lá procurando o endereço e a entrada dos carros era apertadinha, uma garagem estreita. Ele chegou com um Honda, abaixou o vidro
e chamou o sujeito que estava na porta da TVN, que era um guarda lá, que tomava um segurança. Aqui é a TVN? É aqui, sim, senhor. O guarda não conheceu o Ayrton Senna. Falou, eu vou dar uma entrevista aí, será que eu posso colocar o carro aí dentro? Aí o guarda olhou para o espaço, olhou para o carro do Ayrton Senna, que era um Honda meio gordinho, e falou assim, ó, se você conseguir... Só isso. Aí o Ayrton, ele contou essa história depois pra gente lá dentro. Falou assim, o guarda achava que eu não ia conseguir colocar o carro aqui dentro, gente. Vocês começaram mal comigo. Sensacional. Ele deve ter dado um cavalo de pau para colocar o carro dentro. Nessa entrevista também, curioso, que aí eu falo do Osmar. Osmar que fez a entrevista. E durante uma semana, durante 15 dias, o Ayrton colocou uma condição para ir lá. Ele estava brigado com o Alan Prost. Jurado de morte, era uma briga terrível. E aí, durante uma semana, 10 dias, 15 dias antes da entrevista, depois que acertaram fazer a entrevista, o pessoal da TVN começou a falar para Osmar, ele vem só com uma condição, ele vai falar do banco, vai falar da carreira dele, vai falar de tudo, mas ele não quer falar de Alan Prost. Se tocar no assunto Alan Prost, ele vai embora. Tá bom. E ficaram durante uma semana falando isso para Osmar ou mais. Não pode falar de Alan Prost, hein? Não pode falar. Aí montaram o estúdio, porque o Ayrton ia chegar às 2h, então em 1h o estúdio estava pronto, iluminação, tal. E 15 para as 2, Osmar sentou lá na cadeira dele esperando o Ayrton, que chegou 2 em ponto. Aí o Ayrton entrou no estúdio, oi gente, tá tudo iluminado, já ia começar a entrevista. Sentou do lado do Osmar, acho que nem se conheciam, ou se conheciam, era, olá, como vai, tudo bem, sentei. Aí vamos começar a entrevista, tal. Vamos lá, silêncio, tal, começou. Pode ir, Osmar. Ayrton, porra, e o Alan Prost, hein? Aí ficou aqueles 3 segundos de suspense no ar, falou assim, porra, acabou com a entrevista. O Ayrton falou 10 minutos sobre o Alan Prost, sobre a vida dele, sobre a briga, porquê da briga, falou tudo. Sensacional. Espetacular. Sensacional. E a gente com o coração na mão falou assim, pô, você acha que se eu fosse fazer entrevista, eu não imagino, ainda mais que era uma coisa comercial, né? Não posso estragar essa vinda do Ayrton Senna aqui. Mas foi a primeira pergunta dele. Ayrton, mas e o Alan Prost, hein? O estúdio quase caiu.